Imagine ser jogado em uma cova escura, cercado por leões famintos. O que você faria se soubesse que sua fé era a única coisa entre você e a morte? Esta é a história de Daniel, e o que aconteceu naquela noite vai mudar a forma como você encara os desafios da sua vida. Havia um homem chamado Daniel, conhecido por sua sabedoria, humildade e fé inabalável no Deus de Israel. Ele havia sido levado cativo para a Babilônia ainda jovem, quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Mesmo como escravo em uma terra estrangeira, Daniel não perdeu sua identidade. Ele era um servo do Deus vivo e continuaria sendo. Os anos passaram. Daniel não era mais um jovem, mas um homem respeitado e admirado, agora sob o reinado de Dário, o Medo. Ele havia conquistado a confiança do rei por causa de sua honestidade e capacidade de liderança. Dário, impressionado com Daniel, o colocou como um dos 3 governadores principais do império, com a responsabilidade de supervisionar sátrapas e administradores. Contudo, uma decisão do rei despertou inveja e ódio entre os líderes do reino. Os outros governadores e sátrapas, cheios de ciúmes, começaram a tramar contra Daniel. Eles buscavam uma falha para acusá-lo diante do rei, mas não encontravam nada. Daniel era íntegro em tudo o que fazia. Ele não se corrompia, não mentia e administrava com justiça. Isso deixou seus inimigos ainda mais frustrados. Um dia, reunidos secretamente, eles chegaram à seguinte conclusão: nunca acharemos algo contra esse Daniel, a menos que tenha a ver com a lei do Deus dele. E assim, a armadilha começou a ser planejada. Os líderes invejosos foram até o rei Dário com uma proposta sedutora. Ó rei, viva para sempre! Nós, seus governadores e sátrapas, sugerimos que o senhor assine um decreto real. Durante os próximos 30 dias, ninguém poderá orar ou fazer súplica a qualquer deus ou homem, exceto ao senhor, ó rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Dário, lisonjeado com tamanha devoção, não percebeu a verdadeira intenção por trás da proposta. Ele assinou o decreto, tornando-o irreversível segundo as leis dos medos e persas. Daniel, ao ouvir sobre o decreto, sabia exatamente o que estava em jogo. Ele não era ingênuo, conhecia os riscos de continuar orando ao seu Deus. Mas Daniel não hesitou. Sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso era inabalável, e ele não permitiria que a voz de homem silenciasse sua fé. No final daquele dia, como fazia todos os dias, Daniel subiu até seu quarto, abriu a janela voltada para Jerusalém e se ajoelhou. Lá, no silêncio do seu coração, ele orou e agradeceu ao Senhor. Ele não se escondeu, não mudou seus hábitos. 3 vezes ao dia, Daniel continuava a buscar a presença de Deus. Enquanto isso, os inimigos de Daniel espionavam suas ações, escondidos nas sombras. E lá estava ele, ajoelhado, falando com o seu Deus. A cena que tanto esperavam finalmente havia acontecido. Eles correram até o rei Dário, ansiosos por derrubar o governador fiel. Ó rei, o Senhor não assinou um decreto dizendo que ninguém pode orar a qualquer deus ou homem, exceto ao Senhor? Pois saiba que Daniel, aquele judeu que o Senhor colocou sobre todo o reino, desobedeceu. Ele continua orando 3 vezes ao dia ao Deus dele. As palavras caíram como uma pedra no coração do rei Dário. Ele ficou angustiado, pois percebeu que havia sido enganado. Daniel, o homem em quem confiava, agora corria risco de vida por causa de sua própria decisão. O rei passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas a lei era clara: um decreto assinado pelo rei não podia ser revogado. Ao cair da tarde, os conspiradores voltaram, impacientes. Ó rei, a lei dos medos e persas não pode ser anulada. Daniel precisa ser punido. Sem alternativas, o rei Dário deu a ordem. Daniel foi levado pelos guardas do palácio, sob os olhares curiosos e sombrios dos inimigos que tanto desejavam sua queda. O coração do rei estava pesado, suas mãos estavam atadas. Enquanto Daniel era escoltado, as ruas do palácio estavam silenciosas. Quem observava o homem caminhando naquela hora via em seu rosto algo surpreendente: paz. Daniel não tremia, não murmurava, não resistia. Ele sabia quem era o seu Deus. Na entrada da cova dos leões, o rei olhou para Daniel e, com uma voz trêmula, disse: "O Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre."
Os guardas então empurraram Daniel para dentro da cova, e uma grande pedra foi rolada sobre a entrada. Naquele momento, a escuridão tomou conta do ambiente, e o rugido dos leões ecoou, como um aviso de morte. O rei Dário retornou ao palácio, mas não comeu, não bebeu e não conseguiu dormir. Ele passava a noite inteira aflito, pensando no fiel Daniel e no que poderia ter acontecido dentro daquela cova escura. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde precisamos escolher entre agradar a Deus ou ceder à pressão das pessoas ao nosso redor. Daniel nos ensina que a fé verdadeira não se esconde, mesmo diante do perigo. Quando confiamos em Deus, não precisamos temer as consequências, pois Ele está conosco, mesmo nas covas dos leões que enfrentamos. Mas, naquela noite sombria, algo sobrenatural estava acontecendo dentro da cova. Daniel não estava sozinho. E o amanhecer revelaria um milagre inexplicável. O céu já começava a escurecer quando a grande pedra foi rolada sobre a entrada da cova. O som ecoou por todo lugar, como um selo final para o destino de Daniel. Lá dentro, o silêncio era assustador, quebrado apenas pelos rugidos dos leões, que se moviam entre as sombras. O cheiro da terra úmida se misturava à presença intensa daqueles grandes felinos, famintos e ferozes. Para qualquer outro homem, aquela cena seria um anúncio de morte certa. Mas Daniel estava tranquilo. Sua confiança não estava em sua própria força, mas no Deus a quem ele servia desde a juventude. Enquanto os leões rondavam pela cova, ele fechou os olhos e orou. Não era uma oração desesperada, como alguém que implora pela vida. Era uma conversa com seu Deus, a quem ele conhecia tão bem. Talvez ele tenha dito: Senhor, eu confio em ti. Sei que és poderoso para me livrar, mas mesmo que não o faças, minha fé permanece em ti. Enquanto isso, no palácio, o rei Dário enfrentava a noite mais longa de sua vida. Sua consciência o acusava. Ele, o homem mais poderoso do reino, havia sido manipulado pelos governadores invejosos. A imagem de Daniel sendo levado para a cova não saía de sua mente. Dário não tocou na comida, não bebeu água, nem mesmo permitiu que músicos o acalmassem. Ele passou a noite inteira inquieto, perguntando-se se o Deus de Daniel seria forte o suficiente para fazer o impossível. Na cova, um milagre silencioso acontecia. O mesmo Deus que havia fechado o mar diante de Moisés, agora fechava a boca dos leões. As feras, que antes pareciam prontas para atacar, deitaram-se tranquilamente, como se uma presença invisível tivesse preenchido o ambiente. Uma luz suave, que não era deste mundo, iluminava o rosto de Daniel. Ele não estava sozinho. Um anjo do Senhor havia descido para protegê-lo. Os leões se aproximavam, suas patas firmes movendo a poeira do chão, mas nada faziam. Um deles, o maior e mais feroz, aproximou-se de Daniel e o observou nos olhos. Depois, calmamente, sentou-se ao seu lado, como um guarda silencioso. Talvez, naquele momento, Daniel tenha sorrido. Ele sabia, Deus havia respondido à sua oração. O tempo passava devagar. A cova, que deveria ser o lugar de sua morte, tornava-se um testemunho vivo do poder e cuidado de Deus. Enquanto a noite avançava, Daniel permaneceu ali, em paz, como alguém que dorme sob a proteção das asas do Todo-Poderoso. Quando os primeiros raios do sol começaram a surgir, o rei Dário não pôde mais esperar. Sem sequer se trocar, ele correu até a cova dos leões. Seu coração batia forte no peito. Será que Daniel estaria vivo? Ou o destino havia sido cruel demais? Ao chegar, Dário gritou com uma voz trêmula, que misturava esperança e medo: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Por um instante, o silêncio pareceu durar uma eternidade. O rei prendia a respiração, aguardando uma resposta. Então, do fundo da cova, uma voz firme ecoou, trazendo um alívio indescritível. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui achado inocente diante de Deus, e também diante do Senhor, ó rei, não cometi crime algum. As palavras de Daniel preencheram o ar como um milagre em forma de som. O rei Dário levou as mãos ao rosto, tomado por um misto de surpresa e alegria. Daniel estava vivo.
Contra todas as probabilidades, Deus havia mostrado que seu poder não conhece limites. A vida nos apresenta muitas covas dos leões, momentos sombrios, perigosos, onde tudo parece perdido. Nesses momentos, é fácil ceder ao medo e esquecer que Deus está no controle. Daniel nos ensina que, mesmo no lugar mais escuro e assustador, Deus está presente. Quando você ora e confia em Deus, Ele cuida de você e realiza o impossível, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Mas o que aconteceu com aqueles que tramaram contra Daniel? O rei Dário ainda tinha algo a resolver. As palavras de Daniel ainda ecoavam no ar, como um milagre proclamado aos ouvidos de todos que ali estavam. O rei Dário, em um misto de alívio e espanto, não conseguia conter a alegria. Sem perder tempo, ele ordenou que os guardas removessem a grande pedra da entrada da cova. A luz da manhã entrou lentamente na escuridão, iluminando a cena mais improvável que já haviam visto. Daniel, de pé, ileso, com os leões calmos ao seu redor, como se fossem meros gatinhos adormecidos. Aqueles mesmos animais que minutos antes pareciam bestas indomáveis, agora demonstravam uma tranquilidade sobrenatural. Um deles, o mais imponente, estava sentado ao lado de Daniel, como um fiel protetor, observando a movimentação com um olhar pacífico. Os guardas, acostumados com cenas brutais, não conseguiam acreditar no que viam. Com mãos trêmulas, eles ajudaram Daniel a subir para fora da cova. Enquanto tiravam dali, o rei Dário estendeu a mão, como se não quisesse apenas tocá-lo, mas confirmar que ele estava mesmo vivo. Seus olhos estavam marejados. Daniel, o Deus a quem você serve realmente é poderoso. Não há outro como ele. Ao redor, os conspiradores observavam tudo com expressões de puro choque e terror. O que eles tinham certeza que seria o fim de Daniel, agora se tornava a prova viva de que o Deus daquele homem era real e soberano. O silêncio foi quebrado apenas pela voz de Dário, que soou como um trovão em meio ao pátio. Tragam aqui os homens que acusaram Daniel. Os sorrisos falsos daqueles que haviam tramado contra Daniel desapareceram em um instante. Eles se entreolharam, procurando uma saída, mas não havia para onde correr. O rei estava decidido a fazer justiça. Enquanto eram levados diante do rei, seus rostos estavam pálidos. Eles tinham certeza de que o destino que haviam preparado para Daniel agora seria o deles. O rei Dário, com uma voz firme e autoritária, declarou: "Vocês conspiraram contra um homem inocente, usando mentiras e engano. Agora, sofrerão as consequências do mal que planejaram." Dário ordenou que os homens, juntamente com suas famílias, fossem lançados na mesma cova dos leões. Desta vez, não houve milagre. Antes mesmo de chegarem ao chão, os leões se lançaram sobre eles, rugindo ferozmente. O silêncio que restou após os gritos foi sepulcral. Esse momento trouxe um profundo impacto sobre todos que assistiram. Não era apenas um ato de justiça humana, mas uma demonstração de que o Deus de Daniel não apenas livra os seus servos, como também defende a honra daqueles que nele confiam. Aqueles que tentaram usar o mal contra o justo viram o mal se voltar contra eles. Ao final daquele dia, o reino inteiro estava falando sobre Daniel e o seu Deus. Desde os mais pobres até os mais poderosos, todos sabiam que o Deus de Israel havia feito algo grandioso. Os servos corriam pelos corredores do palácio, contando a história uns aos outros. "Você viu? Os leões não tocaram em Daniel. Foi como se um anjo estivesse ali com ele." O rei Dário, impactado pelo que havia presenciado, chamou seus escribas e ordenou que escrevessem um novo decreto, para que todo o império soubesse o que havia acontecido. Enquanto as penas riscavam os papiros, suas palavras soaram como um testemunho público. "Eu, o rei Dário, ordeno a todos os povos, nações e línguas que respeitem e temam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, e o seu poder nunca terá fim. Ele salva, livra e realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele foi quem livrou Daniel das garras dos leões." À medida que o novo decreto era enviado às províncias, a fama do Deus de Daniel se espalhava por todo o império. Daniel, por sua vez, não procurou se vangloriar ou exigir recompensas. Ele voltou à sua rotina, continuando a servir ao rei com a mesma humildade e sabedoria de sempre, sem jamais deixar de lado suas orações e devoção a Deus. Às vezes, a vida parece uma grande cova de leões,
cheia de desafios e situações que parecem nos devorar por completo. Mas essa história nos lembra que não precisamos ter medo. Deus vê tudo, sabe tudo e luta por aqueles que confiam nele. Quando as pessoas conspiram contra você, quando a injustiça parece prevalecer, lembre-se: o Deus que fechou a boca dos leões de Daniel é o mesmo Deus que pode te livrar e fazer justiça no tempo certo. A cova havia sido apenas o começo. O livramento de Daniel era um milagre que ninguém poderia negar, mas a verdadeira força por trás daquele homem ainda permanecia um mistério. Havia algo em sua fé, algo poderoso e inabalável, que transformava até os momentos mais sombrios em testemunhos de glória. Mas o que aconteceu com Daniel depois de tudo isso? Sua história estava longe de terminar. Com o decreto do rei Dário espalhado por todo o império, algo extraordinário começou a acontecer. O nome do Deus de Daniel, que antes era conhecido apenas entre o povo de Israel, agora ecoava nos 4 cantos do reino. Povos inteiros, que por gerações adoraram ídolos silenciosos, começaram a ouvir sobre o Deus que salva, livra e realiza milagres. Daniel, por sua vez, não buscou honra nem glória. Após ter saído ileso da cova, ele retornou ao seu lugar de sempre, ajoelhado em seu quarto, com a janela voltada para Jerusalém, orando e agradecendo. Seu coração não estava na posição de governador ou no respeito que o reino agora tinha por ele. Seu coração estava em Deus, o mesmo Deus que esteve com ele desde os dias de sua juventude. O rei Dário observava tudo isso. Ele havia conhecido muitos homens poderosos, mas nunca alguém como Daniel. Ele percebeu que a verdadeira força não estava nos exércitos, nas riquezas ou no tamanho de um reino, mas em uma fé simples, inabalável e constante. Uma fé que havia transformado não apenas a vida de um homem, mas todo um império. Nos dias e anos que se seguiram, Daniel prosperou como governador. Ele continuou servindo com sabedoria, humildade e fidelidade, mantendo sua devoção diária ao Deus vivo. Por onde passava, sua história era contada como um exemplo de coragem e confiança. Nas ruas, nas casas e até nas cortes mais distantes do império, as pessoas diziam: se Daniel foi salvo, talvez esse Deus também possa ouvir as nossas orações. Esse era o maior testemunho, não o milagre em si, mas a fé inabalável que sustentava Daniel. A história daquele homem atravessou gerações, inspirando vidas ao longo dos séculos. A cova dos leões, que deveria ter sido o fim, se tornou o começo de algo muito maior. E assim, o Deus que fechou a boca dos leões naquela noite continuou a mostrar, através dos séculos, que Ele é o Deus que cuida, salva e protege aqueles que nele confiam. Quantas vezes enfrentamos nossas próprias covas de leões? Talvez sejam problemas financeiros, familiares, doenças ou injustiças que parecem devorar nossa esperança. Mas a história de Daniel nos ensina que, quando nos ajoelhamos diante de Deus, não há desafio, leão ou circunstância que possa nos derrotar. A vitória não vem da nossa força, mas do Deus que está conosco em todos os momentos. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja enfrentando dificuldades. Talvez essa mensagem de fé e esperança seja a luz que essa pessoa precisa. Deixe nos comentários: qual foi a parte da história que mais impactou você? Você já viveu um livramento de Deus na sua vida? Conte pra gente. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de mais histórias incríveis da Bíblia que vão transformar a sua fé e inspirar a sua vida. Fiquem todos com Deus e com a sabedoria da palavra.